Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, com saúde por aí. Que bom poder voltar para falar um pouco sobre Gallup. Podemos gravar aqui um conteúdo, a ideia é que seja um conteúdo simples, inicial, para colocar todo mundo na mesma página sobre os talentos e pontos fortes da Gallup. Bom, primeiro eu queria trazer um contexto, né? Como é que eu vim parar aqui nesse tema? É natural que quando a gente comece a trabalhar com ágil, com gestão de projetos, em algum momento você vai precisar cair em formação de times. Em algum momento você vai precisar cair em desenvolvimento, você vai passar por isso, em desenvolvimento de times. Qual a melhor forma de trabalhar o desenvolvimento dos times? E uma coisa que sempre me incomodava é que quando a gente caía na visão de desenvolvimento, a maior parte das abordagens que eu entendi, e novamente, não tem certo e errado, bom ou ruim, tem aquilo que funciona melhor para você. Então é claro que o que eu estou trazendo aqui é a minha visão do que funciona bem. Não necessariamente isso está condizente com o que você acredita. Pode ser que você tenha uma visão diferente, e por isso eu peço que, mesmo que você tenha uma visão diferente, que você abra a porta para essa abordagem, porque ela pode ser complementar às abordagens que você já gosta também, né? Não precisa escolher uma ou outra. Mas o que me trouxe até a Gallup, e depois é claro que eu agreguei outras abordagens também, foi que me incomodava trabalhar pontos fracos das pessoas. Porque, poxa vida, eu acabei de chegar na vida daquela pessoa, muitas vezes como um gestor ou como uma gestora ali, atuando numa equipe, e se eu acabei de chegar ali, como eu vou conseguir ajudar? Quem sou eu, né? Então eu sou um gestor ou uma gestora de uma equipe que acabou de chegar e está pegando ali um time para trabalhar com ele ou com ela. E essas pessoas têm os seus pontos fracos. Agora, será que eu vou conseguir agir no ponto fraco de uma outra pessoa? Aquela pessoa está trabalhando com aquilo há anos. Por que eu acho que eu que estou chegando ali vou ser o iluminado ou a iluminada que vai conseguir trabalhar aquele ponto de uma maneira mais efetiva? E eu confesso que isso me preocupava porque eu não sentia legitimidade nisso. Até conhecer a abordagem da Gallup, que traz uma visão um pouco diferente. Vamos chegar lá. Primeiro eu gostaria de começar dizendo que esse é um material oficial. Então eu me formei, fiz a formação oficial executiva da Gallup para poder estar aqui com vocês com realmente o conhecimento do material e da abordagem que a Gallup traz para desenvolvimento de times. Eu gosto bastante dessa frase, embora seja de um autor desconhecido, a gente não consiga atribuir o crédito, né? O que ficou para trás e o que nos espera adiante pouco importam comparado ao que está dentro de nós. Isso fala bastante sobre a visão da Gallup de trabalhar pontos fortes. Trabalhar os talentos com base naquilo que nós temos dentro de nós. A visão da Gallup é que o que nos trouxe até aqui está muito mais relacionado àquilo que nós fazemos de bom do que, de fato, aos pontos que nós temos a desenvolver. Olha outra frase interessante, essa aqui do Warren Buffett, um cara que eu, embora não vi em vista em mercado financeiro, eu conheço pouquíssimo, para não falar que eu sou totalmente leigo em mercado financeiro, eu gosto bastante da história do Warren Buffett e da visão dele que é sobre desenvolvimento humano. Investir em você é a melhor coisa que você pode fazer. Qualquer coisa que possa melhorar os seus talentos, ninguém pode confiscar ou tomar isso de você. A visão de talentos do Warren Buffett que a gente vê aqui e a visão de investir naquilo que está dentro de nós está muito conectada com a leitura da Gallup sobre o que pode fazer com que os times funcionem melhor. E a Gallup entende que para que isso funcione bem, a gente tem que trabalhar em pontos fortes e talentos. São dois conceitos diferentes e é legal poder trazer para vocês a diferença entre esses dois conceitos. Um ponto forte é a capacidade que uma pessoa tem de fornecer de forma consistente um desempenho excelente em uma típica atividade. Os talentos, já diferentemente dos pontos fortes, eles são naturalmente, para Gallup, naturalmente padrões recorrentes de pensamento, sentimento ou comportamento que podem ser aplicados de forma produtiva. Eu vou repetir esse conceito porque ele é muito importante. Um talento
para Gallup, ele pode ser considerado um padrão recorrente e natural de pensamento, sentimento ou comportamento que pode ser aplicado de forma positiva. Pode ser aplicado de forma positiva. O fato de ter um talento não significa que nós estamos aplicando ou usando esse talento absolutamente de forma positiva. A gente pode vir a fazer isso. Talentos, conhecimentos e habilidades somados a um tempo que você dedique neles podem ser combinados para construir os seus pontos fortes. Pegando os meus talentos e investindo neles, conhecimento, habilidades, e aprimorando o uso desses talentos, eu posso chegar nos meus pontos fortes. Por isso que a Gallup coloca ali, começando com os talentos, identificando esses talentos, e aí sim a gente vai maximizar o uso disso, a gente vai potencializar o uso desses talentos para que ao final a gente consiga de fato ter os pontos fortes. Exemplo, uma pessoa que ela tem, ela se sente convidada a se conectar com pessoas que ela conheceu naquele momento. Alguém que está ali, acabou de chegar num time, e sabe aquela pessoa que quando chega num time, ela busca fazer conexões, conhecer as pessoas que estão ali, de alguma forma se enturmar com aquela equipe que ela acabou de entrar? Isso, segundo a Gallup, é um talento chamado Wu. Wu no inglês, no português ele veio como carisma. O carisma é aquela pessoa que sente uma forte necessidade e um desejo natural de se conectar com as pessoas que ela acabou de conhecer. Em vez de ficar quietinha no canto dela, esperando o melhor momento, não. Quando ela está num grupo novo, ela vai buscar, ela vai se conectar, ela vai conhecer e quebrar o gelo com essas pessoas que ela acabou de se conectar. Isso é um talento. Agora, construir relações fortes, uma rede de apoio que possa, de forma colaborativa, gerar um projeto melhor, gerar entregas melhores, fazer uma construção de uma rede forte, de um grupo forte, de um time forte, coeso, que possa fazer boas entregas, isso já é um ponto forte que essa pessoa pode vir a desenvolver. Uma coisa importante também é que eu posso desenvolver esse tipo de ponto forte por meio de vários talentos. Não necessariamente só quem vai conseguir montar um time é quem tem o talento de carisma. Não. Uma pessoa com outros talentos pode chegar aos mesmos pontos fortes, pode desenvolver habilidades muito parecidas por meio de talentos diferentes. Por exemplo, eu gosto muito de me comunicar em educação, de falar com as pessoas sobre temas relacionados ao conhecimento humano. No entanto, eu não tenho entre os meus talentos mais fortes a comunicação. Eu desenvolvo esse ponto forte de comunicação por meio de outros talentos que eu tenho, que eu até consigo identificar quais são, mas não são os talentos de comunicação. Isso mostra que eu posso ter uma habilidade, desenvolver um talento, mesmo desenvolver um ponto forte, mesmo que seja por meio de vários talentos diferentes. Por exemplo, ainda trazendo mais um exemplo para ilustrar, uma pessoa que tenha a tendência de confrontar, pessoa que gosta de entrar em conflito, porque entende que os conflitos são poderosos para gerar melhores decisões, melhores soluções, esse é um típico talento do tema de talento chamado comando. São as pessoas que têm isso naturalmente. No entanto, ter conflitos por ter conflitos apenas não é legal. Agora, quando eu aprendo a usar isso para ter conflitos positivos, de modo a tornar a participação das pessoas em um time mais energizada, mais apaixonada, isso é uma pessoa que sabe usar os conflitos positivos para que juntos a gente saia de lá com um compromisso firmado em fazer um projeto, em fazer uma ação, em executar algo depois. Novamente, eu tenho o talento natural ali, o tema de talento natural de comando, só que se ele não for utilizado de forma habilidosa, eu posso não desenvolver um ponto forte a partir disso. Uma coisa interessante aqui, e aqui eu primeiro vou falar o que a Gallup pensa sobre isso, e depois eu falo sobre a minha opinião em relação a essa questão, é que a Gallup diz que embora os talentos, habilidades e conhecimentos sejam cada um importantes para construir um ponto forte, dentre esses três, talentos, habilidades e conhecimentos, o mais importante para a Gallup é o talento. E a razão para isso é porque a Gallup acredita que os talentos são inatos, que eles não podem ser adquiridos,
que nós já nascemos com isso conosco. Nós até podemos mudar os nossos pontos fortes, sim. Até podemos ter alguma troca de um talento que ficou um pouquinho mais fraco, outro ficou mais forte. Mas, segundo a Gallup, não dá para aprender o talento. A gente consegue aprender pontos fortes por diversos talentos, mas o talento ele é algo inato. Por exemplo, uma pessoa que está vendendo, está trabalhando com vendas, você pode aprender as características do seu produto. Você pode aprender técnicas de venda. Você pode aplicar todas essas habilidades, esse conhecimento em um cliente. E isso pode ser aprendido. No entanto, o impulso natural de pressionar a pessoa para que ela tome uma decisão e compre o produto, aquele impulso natural de vender dessa forma, de alguma forma criando o ambiente no qual a pessoa se sinta pressionada a se comprometer com aquela compra, segundo a Gallup, isso é um talento inato. E, embora a gente possa adquirir as habilidades, isso nunca vai sair de você e você não pode aprender esse impulso natural. É até complicado de explicar como a Gallup entende isso, porque é o impulso natural de fazer isso. Sem pensar. Como se eu estivesse pegando aqui uma caneta e falando para você, pensa rápido, e jogasse. E você vai naturalmente pegar uma mão para poder segurar essa caneta. Esse impulso, ele não foi pensado, ele foi natural. Essa forma natural de agir diante de uma situação, segundo a Gallup, isso não pode ser aprendido. Você pode até mesmo ensinar as habilidades, mas você não consegue ensinar a pessoa a agir de forma natural, por impulso, desse jeito, nem mesmo com muito treino. Para mim é forte isso. Eu entendo a visão da Gallup, eu aceito que haja uma série de estudos, até porque isso não está saindo do achismo, né? Não é? Nós dizemos que é assim porque a gente quer. A Gallup ela é um instituto de dados, né? Então, ainda mais eles trabalham voltados a dados e pesquisas. E tudo isso é com base em muitos dados, muitos mesmo. Depois eu tenho alguns relatórios que eu posso compartilhar com vocês. Então, embora eu saiba que haja uma série de pesquisas, eu confesso que quando eu digo isso, que o talento é inato, é forte para mim ainda, é algo que eu tenho que trabalhar. Ou talvez não, talvez continuar questionando isso. Eu entendo e aceito as origens das pesquisas, mas eu confesso que é forte para mim dizer que algo é inato e que, sim, não tem como mudar. Eu tenho muita dificuldade em aceitar que as coisas não podem mudar. Isso é muito relacionado a mim mesmo. Então, estou abrindo um parênteses para falar aqui da minha opinião, que é uma opinião fortemente influenciada pela forma como eu enxergo o mundo, naturalmente, né? E não necessariamente é a verdade. Para Gallup, eu consigo aprender habilidades, eu consigo desenvolver pontos fortes por vários talentos, mas eu não consigo ensinar o talento a ninguém. O talento você tem os seus. E isso faz parte do seu DNA. Você nasce com esses talentos dessa forma. Dá uma olhadinha ainda um pouquinho de dados que a Gallup traz sobre por que é importante investirmos nesses talentos. Segundo ela, as pessoas que focam em seus pontos fortes, elas são 3 vezes mais propensas a ter uma qualidade de vida melhor ali, principalmente no ambiente de trabalho. Quer dizer, quando você foca em fazer aquilo que você faz bem, quando você usa os seus talentos ali de forma intencional e gera pontos fortes e desenvolve esses pontos fortes no seu dia a dia, se esses pontos fortes estão presentes no seu dia a dia e você foca neles, você tende a se sentir mais feliz, porque é como se você estivesse fazendo aquilo que você nasceu bom ou boa para fazer. É como se você estivesse usando o seu melhor. Aristóteles, de alguma forma, falava sobre isso também, sobre o que é estar feliz, estar no lugar certo, né? De alguma forma, quando você usa os seus pontos fortes, é como se você estivesse usando aquelas ferramentas que já vieram com você de fábrica e aquelas que você, de fato, é bom ou boa em fazer. Se você estivesse usando os seus talentos, criando pontos fortes com eles e se desenvolvendo todos os dias com esses pontos fortes. Pela Gallup, isso traz um nível de felicidade muito maior, qualidade de vida. São também 6 vezes mais propensas a se engajar. É muito mais fácil, segundo a Gallup, estar engajado no trabalho quando eu, no meu trabalho, foco nos meus pontos fortes. Vou trazer um pouquinho mais de conceito? O talento, como eu já disse para vocês, é um padrão recorrente natural de pensamento, sentimento ou comportamento que pode ser aplicado de forma produtiva, então gerando um ponto forte. Exemplos de talentos, a gente acha que
voltado à comunicação, à habilidade com pessoas. Não, coisas mais simples do que isso são talentos. Eu posso transformar isso em coisas positivas, produtivas ou não. Por exemplo, pessoas que têm o talento natural de iniciar conversas sem nenhum esforço, de forma instintiva. Aquela pessoa que senta do lado de alguém no ponto de ônibus e tem um forte impulso de iniciar uma conversa. Não que ela tenha pensado em, pô, preciso puxar conversa com essa pessoa. Não, ela instintivamente faz aquilo. Isso é um típico talento. Pensar de maneira ordenada e oportuna, aquelas pessoas que são capazes de influenciar os outros, pessoas que enxergam padrões nas coisas. Quando você mostra uma série de dados para aquelas pessoas, sabe Matrix? Me lembra muito aquela cena do Matrix que tinha lá o operador, né? Então, o que aquela pessoa faz é enxergar no meio de um monte de dados uma série de padrões. É claro que você pode fazer isso de forma trabalhada, intencional, desenvolver essa habilidade. Mas algumas pessoas, segundo a Gallup, já têm esse padrão instintivo. Quando você mostra para essa pessoa um grupo de dados, ela vai começar a identificar com mais facilidade padrões. Desde criancinha, isso aparece. Pessoas que enxergam as coisas de forma positiva. Não porque aprenderam, mas porque quando você entrega um brinquedinho para essa criança, por mais que esse brinquedo esteja arriscado ou alguma coisa, ela vai buscar o lado positivo daquilo. Eu, por exemplo, eu tinha muito o contrário. Eu sempre buscava se tinha algum defeito no brinquedo. E não porque eu queria me incomodar com isso, mas porque eu queria consertar. Se tiver algum defeito, eu ia querer consertar. Ainda hoje eu sou assim. Se você se eu vou comprar, por exemplo, uma estátua do Coringa ali, a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar em casa é inspecionar a estátua na busca de pequenos defeitos e vou tentar reparar esses defeitos. Isso também é um talento, é uma coisa natural. Ainda falando um pouquinho mais de dados, é, alguns números em relação a pessoas e equipes. Indivíduos que utilizam os seus pontos fortes todos os dias, de forma intencional, além de ter uma melhor qualidade de vida, né? Também apresentam resultados maiores, 7,8%. E com relação a equipes, equipes que se desenvolvem recebendo feedback dos seus pontos fortes, obtêm uma produtividade de 8,9% mais. Quer dizer, no momento do feedback, em vez de focar, olha, aqui são os pontos que nós temos que desenvolver. Se nós focássemos em, olha, esses são os pontos que vocês são bons, sejam melhores ainda nisso, a produtividade seria muito maior. Isso quer dizer que a gente tem que esquecer os pontos a desenvolver? De forma alguma. Esses pontos são muito importantes, a gente também tem que lembrar deles. A grande questão é onde nós estamos dedicando mais esforço. Será que nós dedicamos mais esforço tentando melhorar onde nós não somos bons? Ou será que nós dedicamos mais esforço tentando ser ainda melhores onde nós já somos bons? Me faz lembrar uma história, alguns talvez já devem ter ouvido de mim, ou então em outro lugar também. O nome dessa história é das palavras Sawabona e Shikoba. Já ouviu falar nisso? Conta essa história que uma tribo Zulu, ela usa essas duas palavras sempre que alguém faz alguma coisa que não é legal. Então imagina que eu tô contigo nessa tribo, que eu piso no seu pé ali, faço alguma coisa errada e eu preciso receber um feedback da tribo em relação à minha atitude. Essa tribo, durante, se eu não me engano, 2 dias, as pessoas da tribo procurarão aquela pessoa que fez algo errado e ao chegar até aquela pessoa, individualmente elas farão isso, a primeira palavra que elas falam é sawabona. E sawabona quer dizer eu te enxergo, eu te reconheço, eu te enxergo, eu te valorizo. E cada uma das pessoas que se aproxima dessa, que pisou no pé da outra, essas pessoas elas não vão trazer o fato que a pessoa fez de errado. Ao contrário, depois de falar o sawabona, elas vão se lembrar de alguma coisa boa que aquela pessoa tenha feito. Por exemplo, imagina que eu pisei no seu pé, ali, fiz uma bobagem na tribo e vou receber um feedback das pessoas dessa tribo. Gino, sawabona. Gino, eu te enxergo. Gino, eu te respeito. Gino, lembra daquele dia que aí você falando comigo? Lembra daquele dia que acabou a comida na minha casa? E aí você foi lá, juntou um pouquinho de comida que você tinha, foi até a minha casa e dividiu comigo, com a minha família? Você é uma pessoa generosa. E aí vem uma outra pessoa e fala: Gino, sawabona. Lembra aquele dia, Gino, que eu tava na rua, caí, espalhou tudo que tava na minha mão e você tava todo arrumado para ir trabalhar, mas você não se preocupou, você foi lá, abaixou, pegou tudo, me ajudou a juntar aquilo tudo e me deu a força para eu poder seguir meu caminho? Você é uma pessoa caridosa. Cada pessoa que vier até mim vai reforçar algo positivo que eu tenha feito. E aí o Gino,
devolve com a palavra Shikoba, que significa então eu existo para você. Savabona, eu te enxergo, eu te respeito. Shikoba, então eu existo para você. De alguma forma, essa tribo valoriza principalmente o que a pessoa faz de bom. Essa tribo enxerga que o erro é um desvio no caminho natural das pessoas. Que nós seguimos um caminho natural. E que esse caminho natural é, por si, um caminho do bem. Que todos nós buscamos o tempo todo fazer o bem. E que quando nós erramos, nós nos desviamos desse caminho. E quando a gente se desvia de um caminho, a gente tem que acender a luz na estrada principal e não no desvio. Se eu mantiver a luz acesa no desvio, a pessoa não consegue sair dele. Quanto mais eu ilumino um ponto fraco, mais eu tenho pontos fracos dele. Mais eu tenho erros. Quanto mais eu dou foco no erro, mais erros eu terei. Então vamos dar o foco naquilo que a pessoa faz de bom, para que a gente tenha mais disso. Vamos ligar a luz na estrada principal e não na estrada que a pessoa errou e foi parar ali. O cara que construiu essa visão na Gallup é o Donald Clifton. E o Donald Clifton, falecido em 2003, ele era um psicólogo, um executivo muito valorizado nos negócios, e ele comprou ali uma parte da Gallup para que ele pudesse usar os dados da Gallup para construir a metodologia de desenvolvimento de pontos fortes dele. Eu acho essa frase dele muito bonita. O que acontecerá quando começarmos a pensar sobre o que está certo com as pessoas, ao invés de nos fixarmos no que está errado com elas? Muito a ver com Sawabona e com o Shikoba. Então, agora que você já entendeu um pouco sobre o que é a visão da Gallup de pontos fortes, eu faço aqui uma referência ao Rafael Peixoto, que é um dos coaches da Gallup e fez esse material que eu utilizei na minha formação. E eu vou compartilhar com vocês aqui, claro, com todas as referências e créditos ao Rafael. Isso foi o que ele preparou para o exame de certificação da Gallup e é um material extremamente didático. A Gallup trabalha com duas categorias aqui. A primeira categoria é a categoria dos domínios e a segunda categoria é a categoria dos temas de talento. Como você pode perceber, a gente tem 4 grandes domínios. Deixa eu colocar em tela maior aqui para você ver. Tem 4 grandes domínios aqui. Eles são uma maneira natural de agrupar os talentos, de modo que a gente pode... Os temas, né? A gente fala talento, mas o nome certo é tema de talento. Cada um desses 34 que estão aí aparecendo na sua frente são os temas de talento. E quando a gente tem esse agrupamento, fica mais fácil entender qual é o principal foco desses temas de talento. Por exemplo, o domínio execução, que é esse primeiro, esse roxo, que está aparecendo aí na sua frente, ele busca responder os temas que estão agrupados aqui embaixo de execução, esses caras todos que começam em crença e terminam em restauração, eles buscam responder a seguinte pergunta: como você faz as coisas acontecerem? Os temas de execução nos ajudam a transformar a ideia em realidade. E quando a gente tem que implementar uma solução, implementar um projeto, as equipes procuram as pessoas que têm esses temas de execução mais fortes, porque são aquelas que trabalharão incansavelmente para transformar algo em algo concreto. Execução tem a ver com isso, em transformar ideias em realidade. O segundo tema, o segundo domínio aqui é o grupo de influência. Esses temas que estão aqui embaixo de influência tentam responder outra pergunta: como nós influenciamos outras pessoas a nos ajudar com as suas responsabilidades, a comprar as nossas ideias, a seguir com a gente no caminho que a gente está seguindo? Quando precisamos vender as ideias dentro e fora da nossa organização, as equipes devem recorrer às pessoas que têm esses temas fortes, que são fortes no domínio de influência. O domínio de influência ajuda a vender ideias, a trazer as pessoas para junto da gente, a chamar as pessoas para que nos sigam em um projeto ou em uma ação que nós acreditamos que é importante. Relacionamento, que é também chamado, mais recentemente, foi chamado de construção de relacionamento. Esses temas os temas que estão aqui embaixo desse domínio, buscam responder a seguinte pergunta: como nós construímos e nutrimos relacionamentos fortes? Eles podem nos ajudar a manter uma equipe unida
quando nós precisamos construir uma equipe, quando nós precisamos ser maiores do que a soma das partes, as pessoas recorrem as equipes recorrem às pessoas que tenham forte esses sistemas de talento, de construção de relacionamento. Sabe que a Lucimara, que trabalha aqui comigo, e a minha esposa, ela foi a única pessoa que eu conheci até hoje que tem os 5 talentos principais. Daqui a pouco vocês vão entender o que quer dizer isso. Ela tem os 5 primeiros talentos dela na barra de relacionamento, no domínio de relacionamento. Tanto que agora há pouco, a gente estava numa reunião e com o meu time, e foi o que eu falei pro meu time: a Lucimara tem que me ajudar a formar uma equipe. Ela tem que ajudar a formar um time aqui. Porque eu sei que ela, de nós dois, é a pessoa que tem muito mais talentos aqui. E que vai conseguir certamente fazer isso usando aquilo que ela tem de natural, aquilo que já nasceu com ela, segundo a Gallup. É uma pessoa muito forte em construção de relacionamento. O último desses domínios, que é o domínio de pensamento estratégico, é onde eu tenho mais dos meus 5 talentos aqui, busca responder a seguinte pergunta: como nós absorvemos, pensamos e analisamos as informações para tomar melhores decisões e criar melhores resultados? Quando as equipes precisam se concentrar no que poderia acontecer, em cenários, em estratégias de futuro, em pensar em amplificar as possibilidades, amplificar também as possibilidades de sucesso, elas tendem a recorrer às pessoas que têm mais talentos dentro do domínio de pensamento estratégico. Lembra que eu falei dos 5 primeiros? Para Gallup, a gente tem 2 conjuntos. Ao final, a gente tem 34 temas de talentos, que são aqueles que eu falei para vocês. E os primeiros 5 para Gallup funcionam quase como se fossem um só. Tanto que não tem nenhuma hierarquia entre eles. Ah, esse é maior do que aquele é melhor do que esse. Não. Esses 5 primeiros talentos de todos nós, para Gallup, são igualmente muito fortes. Os resultados do assessment, da avaliação que a gente faz da Gallup, segundo eles, são válidos em qualquer contexto. Não é que isso funciona no trabalho, mas quando você estiver na sua casa, com a sua família, você não tem esses talentos. Que só vai funcionar em determinada situação, ou para determinado grupo, classe social, ou sociedade, cultura. Não. Os resultados do que eles chamam de Strengths Finder, que é o assessment da Gallup, são válidos em todo contexto para a Gallup. E como o teste avalia as nossas motivações e mecanismos internos para responder às perguntas, esses desejos, segundo a Gallup, permanecem constantes 24/7. Isso vai funcionar, esses talentos eles estão ativos nas suas decisões o tempo todo. Se uma pessoa possui, por exemplo, o tema realização forte nela, esse tema estará presente tanto no trabalho da pessoa quanto realizando as atividades dentro de casa. Essa ferramenta da Gallup, do Strengths Finder, ele foi desenhado para medir os talentos naturais que podem ser utilizados para aumentar as nossas chances de sucesso e de satisfação de realização nos nossos trabalhos. Esse primeiro conjunto, que é conhecido como os top 5, ou os primeiros 5 talentos, para a Gallup, são os mais fortes. E por isso que há um relatório específico para esse. E claro que depois, se vocês quiserem conhecer todos, qual é a sua ordem dos 34 talentos, você pode pegar o relatório completo. Mas esse primeiro, dos 5 mais, é bem emblemático, é bem forte também. Como é que a gente usa isso em equipes? Essa é a ferramenta mais conhecida de trabalho em equipe da Gallup, chamada de grid de pontos fortes dos times. Como você pode ver na primeira coluna aqui, eu tenho o nome das pessoas que participam da equipe. Nesse caso, especificamente, há 16 pessoas nessa equipe. Depois de listar as pessoas, a gente marca uma caixinha no tema de talento que aquela pessoa tem. Como vocês podem ver, aqui eles estão marcando os 10 talentos principais. Cada númerozinho mostra qual é a ordem daquele talento no seu relatório. No caso do Bandover aqui, o talento que vem em número 1 para ele é harmonia. Número 2, desenvolvimento.
Já o 10º talento está aqui em relacionamento, no Relator, que no português ficou com o nome de relacionamento também. Cada um dos 16 do time, o que eles estão fazendo? Eles distribuem os seus talentos aqui e marcam na caixinha qual é a ordem desses talentos. Cada pessoa, então eu tenho 160 marcações aqui, certo? 10 para cada uma das pessoas, para cada uma das 16 pessoas. Quando a gente olha para cá, eu tenho algumas informações bem legais sobre o time. Olha só. Dos 160 talentos, 31 estão em pensamento estratégico, que correspondem a 19% do total de talentos do time. 21% em influência, 34% em construindo relacionamento e 26% em execução. E aqui a gente tem os mesmos números: 31, 34, 54 e 51. Para cada pessoa, eu vejo quantos talentos aquela pessoa tem em cada um dos domínios. Novamente aqui o Bendover, ele tem um talento dos 10 dele em pensamento estratégico, 1 em influência, 5 em construção de relacionamento e 3 em execução. A mesma coisa para cada uma das pessoas. Isso me ajuda a ver o quê? Em quais pontos a minha equipe é mais forte. Essa é uma equipe muito forte em construção de relacionamento e depois em execução. E é muito provável que a gente, quando tenha alguma tarefa ou alguma missão relacionada a isso, tenha na nossa equipe pessoas muito mais pessoas poderosas para conseguir fazer esse tipo de ação acontecer. E, Gino, quer dizer que a gente é ruim em pensamento estratégico, que a gente tem que se desenvolver mais em pensamento estratégico? Não, de forma alguma. Quer dizer que nós temos mais talentos em um domínio específico. E que, quando nós precisarmos de algo relacionado a pensamento estratégico, a quem nós vamos recorrer? Essas são as pessoas que têm mais talento nesse domínio, né? Aqui, por exemplo, a Olive Brandt, dá uma olhada aqui que ela tem. 7 dos 10 talentos em pensamento estratégico. Então, quando nós precisarmos de algo que envolva construção de cenários, olhar para frente, planejar decisões, tomar decisões olhando para o futuro, essa é uma pessoa que nós podemos envolver. Reconhecer no time quem são as pessoas certas a nos ajudar nos momentos em que nós precisamos mais daquele talento. O grid de talentos e de pontos fortes do time ajuda a gente a perceber como se fosse... Sabe quando jogo de basquete tem muito isso, né? Que a pessoa está lá fazendo os desenhos de quem vai jogar em que posição. Uma ferramenta como essa nos ajuda a fazer isso. Inclusive no nosso treinamento online, ali no ao vivo, a gente vai trabalhar utilizando essa ferramenta. Como a gente pode, com base nos talentos de um time, montar a nossa melhor estratégia para um projeto, requerendo das pessoas aquilo que elas têm de melhor, usando das pessoas aquilo que elas têm a oferecer de melhor e que elas querem, que elas se sentem bem oferecendo. A ideia da Gallup é que ao fazer isso, não apenas nós teremos o melhor resultado, como teremos os melhores resultados com as pessoas mais felizes. E eu particularmente gosto muito dessa visão. Aproveitar o que os outros têm de melhor para que eles possam oferecer o melhor naquela situação. É muito mais vantajoso usar aquela pessoa no momento que ela está dando o que ela tem de melhor numa situação que ela é naturalmente habilitada a fazer isso, do que buscar que o resto da equipe toda se desenvolva naquele domínio ou naqueles temas que as pessoas não são naturalmente fortes. Isso não quer dizer, novamente, que a gente vai se acomodar nos nossos pontos fracos. De maneira alguma. A gente vai continuar desenvolvendo eles. Mas onde está o nosso principal foco? Naquilo que a gente tem a desenvolver ou naquilo que a gente já tem naturalmente com a gente faz muito bem. Segundo a Gallup, vamos investir mais nos nossos pontos fortes e continuar trabalhando nos nossos pontos fracos. No nosso encontro também ao vivo, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui, ó, com um pouco mais de detalhes sobre cada um dos talentos. Eu vou passar para vocês no nosso encontro ao vivo, de modo que a gente possa construir juntos essa reflexão, o que cada um dos talentos tem, para que vocês possam conhecer também mais essa ferramenta. E eu gosto bastante desses cartões que o Rafael criou, que mostra uma descrição detalhada dos talentos e o que essa pessoa é, o que ela faz, o que ela gosta de contribuir, o que ela precisa
O que ela valoriza? Qual a metáfora e qual a barreira de talento? E, Gino, para que isso serve? Bom, se você já fez uma conexão agora, vai ser ótimo. A conexão com persona. Se no nosso último encontro a gente falou sobre trabalhar os motivadores, imagina o que pode acontecer se você, em um processo de mudança organizacional, ou em um processo no qual você vai precisar cruzar a fronteira, cruzar o abismo do Problem Solution Fit para o Product Market Fit, e que as pessoas precisarão mudar o seu comportamento. Imagina se você conseguir combinar o poder do trabalho na motivação que o Octalysis traz com a identificação dos talentos dessas pessoas. Se ao construir a nossa persona, a gente conseguir conciliar na visão da persona os seus principais motivadores comportamentais da mudança comportamental do Octalysis, agregados, aliados aos seus pontos fortes. A gente tende a ter a mudança de comportamento por aquilo que mais motiva as pessoas, naquilo que elas são melhores, naquilo que elas naturalmente fazem, pensam e se comportam daquela forma. E aí, ansiosos, animados para esse bate-papo? Espero que vocês tenham gostado dessa primeiro contato para alguns com relação a Gallup. E teremos certamente muito mais a falar no nosso próximo encontro. Espero vocês.